Terça-feira, 1º de outubro. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesta terça-feira celebramos a memória de Santa Teresinha do Menino Jesus, Virgem e Doutora da Igreja. E a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos 51 a 56. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Meu querido irmão, minha querida irmã, começa hoje no Evangelho de Lucas uma nova sessão em que se desvia de Marcos e que é dedicada à viagem da subida de Jesus para Jerusalém. Quando se estava para cumprir o tempo de ser levado ao céu, Jesus tomou a decisão de ir para Jerusalém. A viagem que Cristo agora começa inaugura o caminho que terminará na sua ascensão, no seu regresso ao Pai. É um caminho de sofrimento e humilhação, paixão e morte, que contudo não acabará no sepulcro. Se nos evangelhos sinóticos esta viagem tem grande relevo, é talvez em Lucas onde adquire uma intenção teológica mais marcada, ao ponto de se observar imprecisão e até inexatidão em pormenores geográficos, algo secundário para Lucas. Sobre o caminho de Jesus para Jerusalém, isto é, para sua morte e ressurreição, realça-se o seguimento de Cristo pelos seus discípulos, como um novo êxodo para a pátria definitiva. Lucas irá acentuando cada vez com mais ênfase o discipulado cristão, como comunhão no destino do Mestre. Os discípulos que disseram sim a Jesus irão descobrindo quem ele é pouco a pouco. Mas, de momento, o Evangelho de hoje mostra-nos que ainda estão longe disso. No texto evangélico distinguimos 3 partes: rejeição dos samaritanos em relação a Jesus, reação violenta de Tiago e João e repreensão do Senhor. Do mesmo modo que o ministério apostólico de Jesus na Galileia começou, segundo Lucas, com a rejeição dos seus conterrâneos de Nazaré, assim também a subida para a cidade santa começa com outra recusa, a dos samaritanos. A caminho entraram os mensageiros de Jesus numa aldeia da Samaria para lhe preparar alojamento, mas não o receberam porque se dirigia para Jerusalém. Os samaritanos eram um povo resultante das tribos orientais com que Sargão II da Síria repovoou a Samaria, que era o reino do norte ou Israel, quando da deportação dos seus habitantes para a Babilônia. Num sincretismo religioso, adotaram a religião do Senhor Deus e, à sua maneira, prestavam culto a Deus no templo que construíram no Monte Garizim, como rival do Templo de Jerusalém. Por isso se mostravam hostis para com os judeus que peregrinavam para a cidade santa, como agora Jesus. Perante o fato, a reação de Tiago e João foi de vingança. Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Com razão deu Jesus aos 2 discípulos o apelido de Filhos do Trovão. Mas Cristo, que rejeitou sempre a violência como método do reino, e inclusive como defesa pessoal, repreendeu-os dizendo: Não sabeis de que espírito sois? O Filho do Homem não veio para perder a vida dos homens, mas para salvá-la. Os discípulos que vão acompanhando o Messias no seu caminho para Jerusalém não têm ainda ideias claras do que esse seguimento significa. Estão ainda agarrados às velhas categorias messiânicas do poder e do domínio triunfalista. Por isso não sabem encaixar a rejeição dos samaritanos. Jesus deixa claro que o seu seguimento não é motivo, nem sequer ocasional, de intransigência, intolerância e fanatismo religioso,
algo que, infelizmente, poderiam testemunhar da história passada e presente. Seguir Jesus e professar o seu evangelho não é esmagar e avassalar, impor-se pela força e desprezar outros modos de entender a vida e a religião, fechando-nos assim aos outros homens. A atitude justiceira dos filhos do trovão persiste ainda entre alguns crentes quando têm de enfrentar o mal do mundo e dos humanos. Por que é que Deus permite o poder e a arrogância dos maus que oprimem os bons? Contudo, Jesus mostra-se tolerante e paciente. Ainda é o tempo da misericórdia de Deus, que adia sua justiça para o final, como ensina a parábola do joio no meio do trigo. Cristo prefere o fogo do seu amor aos homens, a quem veio salvar e não condenar. Por esse fogo vindicativo há de optar o cristão, o amor que vence o mal com o bem e põe brasas acesas sobre a cabeça do inimigo que nos odeia, como nos ensinou São Paulo na carta aos Romanos. Por fim, rezemos. Glória a ti, Senhor Jesus, pela paciência que mostras conosco, teus rudes discípulos, a quem chamas a caminhar contigo para a vida. Hoje nos ensinas que o teu seguimento requer saber encaixar tolerantemente a incompreensão, sem espírito de intransigência e de vingança. Faz, Senhor, que assimilemos o teu empenho e estilo para fazer a revolução do amor no mundo que prefere o egoísmo, a opressão e a violência. Dá-nos fome e sede de fidelidade, para seguir-te pelo caminho da cruz até a ressurreição. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.